Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Este canal foi pensado em você que está cansado de ser enganado em nome de Deus, cansado de ouvir tantas mentiras ditas em nome do Senhor Jesus, a você que está cansado de ouvir um evangelho que não é o de Cristo. Por isso, você também pode me ajudar, sugerindo temas para que a gente possa conversar aqui a respeito do mesmo. A ideia desse canal é levar você a fazer reflexões pessoais profundas a respeito de temas da atualidade, ok? E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre arrependimento. Você já se arrependeu por algo que você fez? Você já voltou atrás em uma decisão que tomou? Você já desmanchou algo que você fez? Arrependido? Eu espero que sim, porque no transcurso da vida, todos nós temos coisas a nos arrepender. Mas e quanto a Deus? Deus se arrepende? Deus, ele se arrependeu de ter feito o ser humano? Quando você chega em Gênesis, capítulo número 6, versículos 6 e 7, você vê nitidamente lá que Deus diz que se arrependeu de haver criado o ser humano, em perceber tanta maldade sobre a face da terra. Lá o texto diz, e Deus se arrependeu de haver criado o ser humano. Porém, outros textos já vão nos dizer que Deus não se arrepende e não pode mudar. Textos como Números, capítulo 23, versículo 19, Tiago, capítulo 1, versículo 17, entre outros textos, que afirmam que Deus não é homem e nem filho de homem para que se arrependa. Afinal de contas, Deus se arrepende ou não se arrepende? Se arrependeu ou não se arrependeu? Na verdade, Deus, ele não é homem e nem filho de homem para que se arrependa. Essa é a verdade. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, é apenas uma questão de tradução do original grego, hebraico, para o português. Sim, o ato da tradução colocaram a palavra arrependeu-se ou arrependimento para dar-nos uma melhor compreensão do contexto geral daquele episódio. Arrependeu-se, ou seja, apenas para simplificar o nosso entendimento, que na verdade Deus estava nada satisfeito com o que estava vendo o ser humano fazer sobre a face da terra. A atuação do ser humano na face da terra não estava nada boa quando aquele texto de Gênesis fora escrito. Não estava nada decente. E, portanto, Deus olhou e a tradução, a palavra que eles colocaram foi arrependeu-se, para dizer que Deus estava muito decepcionado, muito triste com a atuação do ser humano na face da terra. Mas não é este arrependimento, arrepender de ter feito algo mal feito, ou de ter feito algo errado, ou de ter se equivocado. Não é esse tipo de arrependimento quando o texto diz que Deus se arrependeu. Mas para intensificar, para nos chocar quanto à forma em que Deus estava olhando para o ser humano e vendo a maldade que ele estava praticando sobre a face da terra, maldade para a qual o ser humano não foi criado. Se você pega sobre o ponto de vista que Deus se arrependeu, você teria que dizer que Deus teria eliminado toda a humanidade naquela época. E é bom lembrar que esse texto foi escrito no contexto da história de Noé, quando ele prepara aquele grande barco orientado por Deus para o dilúvio. Então, naquele barco, na arca, entraram 8 pessoas, como está escrito aqui em Gênesis capítulo 7, versículo 13. Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as esposas destes filhos. Então, 8 pessoas entraram naquela arca. Se Deus tivesse de fato se arrependido literalmente de ter feito o ser humano, Deus teria matado todos de igual modo. Deus não teria poupado essas 8 pessoas. Por causa de Noé e da sua família, podemos então afirmar
que Deus não se arrependeu de haver feito o ser humano, de haver criado o ser humano. Senão, ele teria eliminado todos, de igual modo, ali, afogados nas águas intensas do dilúvio universal, que também pode ser um tema para um outro vídeo, a questão do dilúvio. E hoje, ao ver tanta maldade na terra, o que Deus entende, o que causa no coração de Deus quando ele olha para nós, quando ele olha para a humanidade e vê tanta maldade? Olha, se Deus ele tivesse se arrependido de ter feito a humanidade, logo após o dilúvio, Deus já teria exterminado todos, de igual modo, sem exceção. Mesmo com toda a maldade, meus amados irmãos e amigos, mesmo com toda a maldade da humanidade, Deus a si mesmo ama o ser humano, ao ponto de dar o seu Filho Jesus Cristo para por nós morrer na cruz do Calvário. Jesus Cristo é a nossa arca. Precisamos de Cristo para nos livrar da condenação eterna. Por isso, meus amados irmãos, meus amigos que estão a assistir esse vídeo, Deus não se arrependeu de ter criado você. Deus te ama até hoje, independentemente da sua condição que você está hoje. Deus ainda ama você. Deus não se arrependeu de ter feito você. É tanto que ele mandou Jesus para salvar você. Ele mandou Jesus para resgatar você. Por isso, Deus não se arrependeu e Deus não se arrepende. Eu espero que de alguma maneira esse vídeo tenha esclarecido alguma coisa na sua mente e no seu coração. E eu espero que você esteja também aqui conosco no próximo vídeo, se o Senhor Deus nos permitir. Um forte abraço e até lá, se Deus quiser.